E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Seven Peaks Brasserie. É uma cervejaria que fica situada nos Alpes Suíços, mais precisamente no cantão franco-suíço do Valais. Desde já, pardon my French. Hoje eu vou pronunciar muito nome errado. Eu não tive a oportunidade de visitar o local. Eu ganhei esse pack aqui de presente do meu irmão. Eu queria ter convidado ele pra gente fazer essa degustação junto, mas parece que ele ficou meio tímido de fazer essa dinâmica na frente da câmera. Mas eu gostei muito do presente, obrigado aí. Quem quiser me dar presente desse tipo, eu aceito. Eu achei esse pack bem interessante, porque cada uma dessas 7 cervejas representa um set de picos que formam o Dendemid, que é o maciço vizinho à região da cervejaria, que faz parte da cordilheira dos Alpes Ocidentais. E o conjunto desses 7 picos é o que obviamente dá nome à cervejaria. Eu não pesquisei muito sobre eles, só dei uma zapeada rápida no website. Vi que foi fundada em 2014 por um estadunidense que é casado com uma suíça. E a proposta deles é vender um estilo de vida esportivo junto à natureza. Essas 7 cervejas aqui são a gama principal, produzida regularmente o ano todo, mas a cervejaria tem outras cervejas sazonais, comemorativas, séries experimentais, essas coisas todas. Vou apresentar cada um dos rótulos e a gente depois faz uma prova comentada sobre eles. Eu vou seguir uma numeração que está escrita aqui atrás, que é diferente desse panorama que a gente vê das montanhas. Essa numeração aqui também faz mais sentido com a ordem da degustação que a gente vai fazer. Bom, já arrumei as cervejas aqui para facilitar a visualização, mas eu vou colar da caixa aqui do lado para me ajudar a ler os rótulos, beleza? A primeira é a Donjon, diz que é uma Pale Ale com inspiração no Mateus. Ela tem 4,2% de álcool. Acredito que isso seja um artifício jurídico, já que a cerveja de Colônia tem indicação geográfica protegida. Achei curioso que eles deram o nome dessa cerveja ao cume onde tem a estância de esqui mais popular. Acredito que foi uma analogia com a cerveja que é mais fácil de descer. A segunda é a Forteresse, diz que ela é uma bière au fruit. Ela tem 5,5% de álcool. Diz aqui que ela tem uma leve acidez, sem adição de açúcar. Não acredito que seja uma sour. Daqui a pouco a gente descobre. É uma cerveja com framboesa e mirtilo. Também disse que ela tem 3% de frutos silvestres, não achei muita coisa. A terceira é a Catedral, ela é uma American Wheat com 4,8% de álcool. Ela diz aqui que ela tem notas cítricas e um sutil amargor. Essa aqui do meio é a Eperon, é uma American Pale Ale com 4,5% de álcool. Diz aqui é um aroma resinoso, com nuances herbáceas e frutadas e um leve amargor. A seguinte é a Edouard, uma Best Bitter com 4% de álcool. Diz que não é tão amarga quanto o próprio nome sugere, tipicamente inglesa, na boca é leve e tem notas de torrefação e caramelo. A sexta cerveja é a Cinderlast. É uma West Coast IPA com 6% de álcool. Acho que o pessoal ficou meio desnorteado com leste-oeste. Diz aqui que ela tem notas frutadas de toranja e lixia, que acompanham seu amargor pronunciado. Por último, temos a Otsim, ela é uma Foreign Extra Stout com 7% de álcool. Diz aqui que ela tem sabores intensos de chocolate amargo e café. Eles deixaram a cerveja mais robusta para representar o pico mais alto. Acho que faz sentido. Então vamos à nossa tour do Dendemid. Então vamos começar aqui a nossa prova. Acontece. Ela é bem aromática. Então vamos lá. Bom, dá pra ver que ela é bem clarinha, um amarelo bem claro, não chega a ser uma cor palha. Ela tem uma leve turbidez. Dá pra ver que ela é bem carbonatada também. Consigo ver o perlage subindo. A espuma é bem clarinha, tem uma boa formação. O aroma dela, em primeiro momento, sinto bastante malte de torrefação bem leve, bem nota de pão, massa de pão. Não percebo nota de lúpulo, já que ela é uma Pale Ale inspirada numa Kölsch, então também não espero que ela tenha nota de fermentação. No nariz, pelo menos, é mais o malte mesmo. Na boca ela é bem equilibrada, sinto o dulçor do malte, ela tem um amargor que equilibra. Ela é bem leve, tem um corpo médio-baixo, é bem refrescante, bem carbonatada, seca bem rápido. O retrogosto dela é bem sutil, é uma cerveja para dar mais um gole. Vou continuar aqui com a nossa Fruit Beer. Bom, pela cor dá para ver que a fruta não interferiu tanto assim. Deixou ela meio âmbar, mas imagino que ela tenha um malte base mais clarinho. No aroma também não sinto tanta presença da fruta. Confesso que estou sentindo mais malte do que o frutado. Tem uma nota bem leve de cereais, casca de pão, um frutado bem sutil. Na boca ela é bem neutra. Esse frutado tá bem no segundo plano. Eu sinto mais o malte mesmo. Ela também não tem um amargor tão pronunciado. O malte fica mesmo em evidência. Não achei ela
ácida nem um pouco, também não é doce. É uma cerveja bem aguadinha, para falar a verdade. Ela também tá pouco carbonatada, ela até tem um corpo médio, ela é mais encorpada, mas eu não achei ela muito interessante não. Confesso que eu esperava um pouquinho mais. Então vamos na sequência com a nossa American Wheat. Tá aqui a nossa cerveja. Ela tem uma cor que vai mais pro dourado, ela é um pouco mais límpida que as outras. A espuma dela tá abrindo rápido, não se formou tão bem. Uma cerveja com trigo normalmente tem uma melhor formação de espuma. No nariz eu sinto nota de malte, um leve lupulado, malte a biscoito, um lupulado cítrico. Ela é bem sutil. Na boca ela é bem mais fresca. Dá pra sentir mais o cítrico do lúpulo, até um pouco herbáceo. Ela tá bem equilibrada, não é tão doce. Dá pra sentir também o malte. Até um bom equilíbrio entre malte e lúpulo na boca. É uma cerveja... tem um corpo médio-baixo, uma carbonatação média, é uma American Wheat. Estamos chegando aqui no meio da nossa degustação. Bom, tá aqui a nossa cerveja. Ela tem um amarelo bem profundo, diria que um dourado. Acho que a espuma dela ficou um pouquinho prejudicada pelo gushing. O aroma ela tem um leve cítrico do lúpulo. Sinto também uma nota de malte, uma nota de massa de pão, talvez um resíduo também do malte com fermentação. Na boca eu percebo melhor esse cítrico do lúpulo. Tem um leve amargor também. Para mim lembra um pouco de laranja. Só achei que ela tem um equilíbrio mais adocicado. Eu particularmente gosto de pale ales mais secas, mas ela tá bem refrescante. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, é um estilo que eu particularmente gosto de beber, mas não é má. Bom, vamos continuar aqui, agora com a nossa Best Bitter. Ela tem uma cor bem mais interessante, entre um âmbar mais escuro e um cobre mais claro. No aroma eu consigo sentir bem as notas de malte, tem uma nota aqui de caramelo, diria até que tem uma nota de chocolate. Na boca ela não é tão intensa, consigo perceber o malte, o lúpulo tá bem sutil, é um estilo que eu gosto bastante também, não senti tão terrosa, também não achei ela tão seca, ela tem um equilíbrio bem mais pro malte, não é tão bitter assim. Tem um corpo médio, tem uma baixa carbonatação, não é um estilo que a gente espera uma carbonatação alta mesmo, mas o retrogosto dela é um pouco mais seco. Fica uma nota de caramelo mais persistente, mas todo mal. Então vamos agora à nossa West Coast IPA. Dá pra ver que é uma IPA bem maltada, uma nota âmbar, já quase acobreada, eu diria. Teve uma boa formação de espuma. Tava esperando um lúpulo mais agressivo. É um lúpulo cítrico, tá um pouco tímido. Consigo perceber também uma nota de malte. Apesar da cor dela não é tão caramelo, uma nota mais a biscoito. Na boca ela é um pouco mais interessante. Consigo perceber um pouco melhor o amargor do lúpulo. Aí sinto mais uma nota pinho. Ela tem um leve resinoso. Para uma West Coast eu esperava uma cerveja mais amarga, mais seca também. Achei o dulçor do malte um pouco alto para esse estilo. Mas ela termina seca. Fica um resinoso na língua depois do gole. É uma boa cerveja. Então vamos chegando ao fim da nossa turnê aos Alpes Suíços. Aqui é a nossa Foreign Extra Stout. Ela não chega a ser um opaco. Tem um brilho acastanhado. Ela é um marrom bem intenso, com uma espuma bege. Como eu sinto bem as notas do malte, uma nota de café, um chocolate mais presente. Diria que um leve nut. Na boca ela é bem maltada, mas tem um equilíbrio aqui do lúpulo. É um estilo que tem lupulado, porque é um estilo de exportação, mas não sinto nenhum aroma de lúpulo, não. A cerveja aqui, quem tá em destaque mesmo é o malte. Essa nota de chocolate amargo, café. Não é um café tão denso quanto algumas outras stouts. É um café mais leve, um café coado, como alguns dizem. Tem um bom equilíbrio entre malte e amargor. É uma cerveja interessante. Então esse aqui foi o resultado do nosso flight aos Alpes Suíços. Para ser justo, eu preciso dizer que essas cervejas fizeram uma longa viagem até chegar aqui, então é possível que elas estejam um pouquinho comprometidas, mas se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar a gente, porque agora eu vou ter que ir até a Suíça experimentar essas cervejas em loco. Então, até o próximo vídeo.